Olá, vamos acompanhar as senhas deste sábado. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos no Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Salmo 29 quer mostrar a glória de Deus na tempestade. Esse hino de louvor aponta para a tempestade como sendo mais uma evidência, uma prova da glória de Deus. Raramente um salmista exibe maior poder de poesia em palavras tão bem colocadas do que este que escreveu este salmo sobre a natureza. Os versículos finais, a conclusão deste salmo, ou seja, os versículos 9 a 11, tem 11 versículos este salmo, são para mostrar o Deus que abençoa. E o versículo 9, o nosso versículo, fala que enquanto Deus se assenta em toda a sua glória, Ele garante ao seu povo as duas coisas mais que o povo mais precisa, que é força e paz. Já não se contendo, o salmista quer que todos saibam da mudança operada em sua vida, do pronto à dança, do pano, de saco à alegria, do silêncio ao louvor, e termina reconhecendo no versículo 11 que o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Força e paz é o que mais precisamos ainda hoje dentro deste mundo. As senhas do Novo Testamento encontramos em Atos capítulo 4, versículo 13. Ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Nesta passagem vemos tanto o ataque inimigo como a defesa cristã. No ataque inimigo há duas características. Primeiro, há o desprezo. O Sinédrio, que é a Câmara dos Deputados da época, considerava Pedro e João homens iletrados e incultos. O que quer dizer isso? Iletrado e inculto? A palavra traduzida, iletrados, significa que não tinham nenhuma educação técnica, especialmente nas intrincadas normas e casuísticas da lei. Nossa, que palavras difíceis, né, pessoal? Mas que não sabiam se comportar dentro do Sinédrio. A palavra que traduz por incultos significa que eram leigos sem nenhuma qualificação profissional. Daria para resumir hoje, não tinham faculdade. O Sinédrio, tal como era, considerava os homens sem educação superior e sem status profissional. Para o homem simples, com frequência é difícil enfrentar o que poderia chamar-se de esnobismo acadêmico e profissional. Mas o homem que tem Cristo em seu coração possui uma dignidade verdadeira que não podem dar o status profissional nem os lucros acadêmicos. A segunda acusação dos de cima, dos ataques do Sinédrio, consistiu em ameaças. Foi-lhes dito o que lhes aconteceria se continuassem no caminho que escolheram. Mas as ameaças de pessoas são impotentes para dobrar o cristão, porque ele sabe que o ser humano lhe fizer será momentâneo, enquanto que as coisas que Deus faz duram para todo sempre. Pedro e João, ao enfrentar esses ataques, tinham certos argumentos para a sua defesa. Primeiro, contavam com um fato indisputável. Como assim? Era impossível negar que o homem ficara curado. É que eles tinham curado uma pessoa, Isso não dá para negar. A pessoa, se curou. A defesa e a maior prova incontrovertida do cristianismo é um cristão que foi convertido. Em última análise, as palavras não importam muito.
Só podemos comprovar o cristianismo apresentando aos que nos rodeiam evidências inegáveis do caráter do cristão e da cristã. É através das nossas atitudes e ações que mostramos o cristianismo dentro deste mundo. Segundo, tinha o argumento de uma fidelidade total a Deus. Tinham que escolher entre obedecer aos homens ou obedecer a Deus. Pedro e João não duvidavam, do caminho que deveriam seguir. Como disse uma vez um estudioso, o problema que muita gente tem é que a voz de seus vizinhos soa mais forte e alto em seus ouvidos do que a palavra de Deus. Muitas vezes pensamos isso. O que os outros vão achar disso? O que os outros vão pensar sobre isso? Se está certo conforme a vontade do Trino Deus, por que ter essa dúvida entre fazer ou não fazer? Terceiro ponto de sua defesa era o mais grandioso, era o argumento de uma experiência pessoal de Jesus Cristo. Como disseram Pedro e João, não podiam deixar de falar a respeito daquelas coisas que tinham visto e ouvido pessoalmente da boca de Cristo. Sua mensagem não era uma história que eles tinham contado ou que estava no seu coração. Sabiam que era certo de uma forma direta e estavam tão seguros disso que estavam dispostos a arriscar a própria vida. Os versículos de hoje nos deixam claros e querem nos fazer pensar sobre as forças que Deus sempre nos dá para lidar e enfrentar as situações do dia a dia. Pense uma vez, quantas e quantas forças, luz, paz, Deus já te deu. Conseguiste contar? Acho que não. E esse dia, por exemplo, ele te abençoa, mas também te dá forças, as forças necessárias para lidar com as situações que vierem a aparecer. Alegria, tristeza, qualquer situação, Deus está lá. Segura lá e vamos em frente. Tanto o versículo do salmista, como também o versículo do Novo Testamento, onde Pedro e João enfrentam o sinédrio, nos querem fortalecer e lembrar que nunca estamos sozinhos na nossa luta diária. O Trino Deus está sempre ao nosso lado e Ele vai sempre nos dar uma luz, uma força para lidar com todas as situações. Busque a este Trino Deus lendo, cantando, meditando sobre a sua palavra. Se fortaleça na fé e leve esta fé, esta mensagem a todo lugar. Pense nisso. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venham sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau e até a próxima.